Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um capítulo do nosso curso básico de ultrassom. Hoje vamos falar sobre a parte 1 de ultrassom torácico. Meu nome é Érico Vale, sou nefrologista intensivista. Sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais importantes para o estudo do pulmão em pacientes vivos foi a senhora Marie Curie. Ela, junto com o marido, ganhou o Prêmio Nobel de Física por descobrir a presença do raio-x e desenvolveu o aparelho que nós conhecemos até hoje, responsável pela radiografia convencional que nós fazemos nos nossos pacientes quando queremos avaliar caixa torácica e pulmões. Entretanto, como consequência da sua descoberta, ela morreu vítima de hiperexposição à radiação, mostrando desde aquelas épocas iniciais que o uso de radiografia convencional, o raio-x, ele traz consequências ruins para o nosso organismo, devendo sempre que possível ser evitado. Nessa situação, surge como uma proposta alternativa o ultrassom, o uso do ultrassom para avaliação pulmonar. Ele, quando comparado à radiografia convencional, ele é mais sensível para detectar quase todas as patologias pulmonares e pleurais, como derrame pleural, pneumotórax, pneumonia, embolia, congestão pulmonar, a SARA, presença de ectasias, fraturas costais, entre outros. E, além disso, ele é muito importante para diferenciar líquido de consolidação em pacientes que têm uma radiografia pulmonar que mostra aquele pulmão branco. Isso é extremamente importante de ser considerado antes de você colocar um dreno, Não tem nenhum sentido você drenar consolidação enquanto derrames pleurais importantes devem ser drenados para melhorar a dinâmica ventilatória do paciente. O ultrassom, ele compara-se à tomografia computadorizada em relação à sensibilidade e prognóstico etiológico do pulmão branco, como já falei previamente. Mas ele tem uma grande vantagem em relação à tomografia. Ele é mais rápido, mais barato. Não há necessidade de uso de radiação, não há necessidade de uso de contraste e, principalmente para os pacientes instáveis em ambiente de terapia intensiva, você não precisa mobilizar o paciente. Ele pode ser feito e deve ser feito à beira-leito. Entretanto, a tomografia ainda é melhor para alguns diagnósticos de neoplasia, para guiar drenagem em piemas complexos, principalmente aqueles muito septados, e para a realização de biópsia. A grande desvantagem, como todo método diagnóstico, é que ele é operador dependente, assim como é o nosso estetoscópio, por exemplo. Então, basicamente, todo método diagnóstico que você for utilizar, ele depende da expertise do operador, desde um simples estetoscópio, passando pelo ultrassom, passando pela tomografia, etc. E o que aconteceu para mudar essa concepção que o ultrassom pulmonar era uma coisa proibida e passou a ser uma coisa tão importante no dia a dia da terapia intensiva e da medicina de emergência nos pacientes graves? Houve a definição de alguns padrões ultrassonográficos encontrados no pulmão. É uma verdade antiga que o ultrassom e ar eles não se dão bem. Entretanto, os padrões do pulmão aerado foram usados como referência comparado a padrões de pulmões não aerados. Esses padrões foram o padrão A, que a gente chama de linhas A, que são as normais, que nós vamos falar logo em seguida, e os padrões anormais, das linhas B, de consolidação e de derrame, entre outros. Esses quatro são os mais importantes no momento. Então, nosso estudo do ultrassom torácico vai ser dividido na parte 1 e parte 2. Agora, na parte 1, eu vou falar sobre os locais de avaliação e os achados normais. Na parte 2, vamos falar sobre os achados anormais. A técnica do exame pode ser feita com um probe tanto de alta como de baixa frequência. Depende da espessura do tecido celular subcutâneo e muscular do paciente e também dos diâmetros pulmonares. Nos pacientes mais magros, de menor tamanho, de menor estatura, o probe de alta frequência vai se prestar muito bem. Já nos pacientes maiores, você vai precisar usar um probe de menor frequência que tenha uma maior penetração. As regiões a serem avaliadas são as regiões anterior e lateral do tórax.
para procurar os nossos achados. Na região anterior, geralmente nós vamos procurar a presença ou não de pneumotórax, enquanto que as consolidações e os derrames e as condensações podem estar tanto na região anterior como na região lateral, sendo essas últimas os locais mais prováveis de encontrar consolidações e derrames. Podemos dividir em 4 quadrantes, né? Divididos inicialmente pela linha axilar anterior e a linha external. Entre a axilar anterior e a linha external, nós temos a região anterior, e entre a linha axilar anterior e a posterior, nós temos a região lateral, que pode ser apical e basal. Assim que é feito, né, o exame ultrassonográfico, com o probe sempre apontando para a região cefálica do paciente, né, numa situação longitudinal. À esquerda nós podemos ver aqui a região anterior do tórax sendo avaliado, e aqui a região basal lateral do tórax na pesquisa de derrames e de condensações. Então, basicamente, são essas duas regiões que nós avaliamos: lateral superior, lateral basal, e anterior, acima e abaixo do mamilo. Claro, bilateralmente, né? Então, na realidade, nós temos 8 regiões para avaliar: 4 à direita e 4 à esquerda. Em relação aos achados, o primeiro achado que devemos observar é o deslizamento pleural. A presença do deslizamento pleural, ele vai afastar o diagnóstico de pneumotórax do paciente. Então, o ultrassom é um exame extremamente sensível, extremamente específico para o diagnóstico de pneumotórax. Ele é muito superior à radiografia convencional. Basicamente, o que nós vamos avaliar é na região anterior, né, usando um probe de alta frequência, um transdutor de alta frequência. No segundo espaço intercostal, vamos avaliar se há um deslizamento pleural, ou seja, se a pleura visceral desliza em relação à pleura parietal. No caso de pneumotórax, esse deslizamento não será observado e nós podemos aí ter uma sensibilidade alta o diagnóstico de pneumotórax. Entretanto, esse deslizamento pleural ele é muito mais importante para descartar a presença de pneumotórax do que para confirmar a presença de pneumotórax. Então, relembrando, isso é importante, que o ultrassom, quando avalia o deslizamento pleural, a presença do deslizamento pleural, ele serve muito mais, com a sensibilidade de 100%, para descartar o pneumotórax. Nesse vídeo, vocês podem ver o deslizamento pleural. Inicialmente, vamos identificar os arcos costais. Aqui tem um arco costal, aqui outro arco costal, com sua sombra acústica posterior. Entre eles, nós teremos aqui em branco a linha pleural. Essa linha pleural que está deslizando uma sobre a outra. Não dá pelo ultrassom para separar ainda a pleura parietal da visceral, mas conseguimos perceber o movimento de uma sobre a outra, esse deslizamento pleural. E simetricamente vemos que essa linha se repete aqui embaixo e provavelmente se repetiria aqui, mais aqui embaixo. Essa distância entre uma linha e outra, essa distância simétrica, esse é um artefato. Na realidade, essa linha aqui não existe. Esse é um artefato ultrassonográfico. E a presença de outra linha aqui seria outro artefato ultrassonográfico. Esses artefatos se chamam linha A, são achados normais no ultrassom torácico. Então, o que nós temos de normal? O aparecimento do deslizamento pleural, aqui, e a repetição da imagem da linha pleural no interior do pulmão como um artefato chamado de linha A. Uma outra forma de observar também é usar o modo M, né, no espaço intercostal, e nós vamos ver num paciente normal, ou seja, um paciente que não tem pneumotórax, esse aspecto aqui de imagem de praia, onde nós teríamos aqui a areia da praia e aqui o mar, mais aqui mais em cima o mar. Isso é o aspecto normal que nós vemos no modo M. Comparem com o aspecto de um paciente que tem pneumotórax, né, no mesmo modo M, onde há essa imagem chamada código de barra ou estratosfera.
que é uma imagem monótona, né, de código de barra. Isso é uma forma de diferenciar a presença ou não de deslizamento pleural num paciente normal e num paciente com pneumotórax. Entretanto, a presença de deslizamento pleural é muito importante para descartar o pneumotórax, mas há situações onde você não tem um deslizamento pleural e mesmo assim o paciente não tem pneumotórax. Ou seja, ela é muito sensível, mas ela não é específica para o diagnóstico. Então, situações como pulmões hiperinsuflados, um paciente com DPOC ou asma grave, presença de bolhas subpleurais, alguns derrames pleurais, consolidações importantes, aderências em pacientes que foram submetidos a pleurodese, casos de intubação seletiva, pacientes em apneia, ou pacientes que têm uma dor torácica tão importante que limite o movimento torácico do lado direito ou esquerdo, você pode ter ausência de deslizamento pleural e não necessariamente o paciente ter pneumotórax. Aqui uma correlação entre a ausculta, o raio-x convencional e o ultrassom para mostrar a sensibilidade para o diagnóstico de pneumotórax, mostrando que o ultrassom é bem superior à ausculta e é bem superior também ao raio-x convencional. Existe um achado específico para o pneumotórax, que é o lung point, que é você tentar observar no ultrassom, isso não é fácil, essa zona aqui de diferenciação entre o pulmão normal aerado e o pneumotórax. Ultrassonograficamente você vai ver um deslizamento pleural na parte do pulmão aerado e uma pleura parada na parte do pulmão não aerado, no pneumotórax. Então aqui nós teríamos o pneumotórax e aqui um pulmão normal. Tá? Pulmão normal. Não é fácil de encontrar, ele é bem específico, mas é bem difícil de ser encontrado. E a linha A, repetindo, ela trata-se de um artefato, ou seja, ela não existe na vida real, ela é um reflexo das ondas de ultrassom na interface pleura-pulmão. Né? Tratam-se de linhas horizontais que se repetem sempre à mesma distância, isso é um fato importante observado. A distância entre uma e outra linha A ela não varia e vai até a profundidade da imagem ultrassonográfica. Esses são os achados normais do pulmão. Na parte 2 nós vamos falar sobre os achados anormais. Nos vemos lá. Aqui é uma imagem, né? Novamente a linha A, agora uma imagem estática. Só repetindo, aqui o arco costal com sua sombra acústica, a pleura e a linha A. Nós temos aqui uma linha A, outra linha A e mais outra linha A. Certo? Achados normais. Obrigado, espero que tenham gostado dessa apresentação. Em breve a parte 2.